Boa noite. Hoje vamos apresentar o trabalho sobre a fabricação de vidro temperado nas indústrias. Os integrantes são Laila Claire, Felipe de Paulo, Gustavo Rocha, Jonathan Raposo e Maria Eduarda. O vidro, de uma forma geral, é uma substância sólida e amorfa, que apresenta uma temperatura de transição vítrea. No dia a dia, o termo se refere a um material cerâmico, transparente e geralmente é obtido com o resfriamento de uma massa líquida, à base de sílica. Em sua forma pura, o vidro é um óxido metálico transparente, de elevada dureza e essencialmente inerte e biologicamente inativo, que pode ser fabricado com superfícies muito lisas e impermeáveis. Essas propriedades elas conduzem um grande número de aplicações. No entanto, o vidro geralmente é frágil e quebra-se com facilidade. São basicamente são compostos por areia, calcário, barrilha, alumínio, corantes e descorantes. As matérias-primas são vitrificantes e fundentes e estabilizantes. Os vitrificantes são usados para dar maior característica à massa do vidro e são compostos de anidrido sílico, e anidrido bórico e anidrido fosfórico. Os fundentes possuem a finalidade de facilitar a fusão da massa sílica e são compostos de óxido de sódio e óxido de potássio. Os estabilizantes têm a função de impedir que o vidro composto de silício e alcali seja solúvel. Eles são óxido de cálcio, óxido de magnésio e óxido de zinco. A sílica é a matéria-prima essencial e apresenta-se sob a forma de areia, pedra e cinzenta. Encontra-se no leito dos rios e das pedreiras. O vidro temperado é o vidro que passou por tratamento térmico, que é a têmpera, ou químico para modificar suas características, como a dureza e resistência mecânica. O vidro temperado é mais rígido e tem maior resistência térmica e se estilhaça com pequenos fragmentos quando é danificado. O vidro temperado é normalmente feito a partir de um vidro comum e a partir do processo térmico. Este é o aquecimento a uma temperatura pouco superior à sua temperatura de transição vítrea. Logo após, jatos de ar frio de alta pressão são acionados sobre a superfície do vidro, a partir dos bocais localizados em posições que promovem uma taxa de resfriamento na superfície que é muito maior do que em seu interior. As paredes dos vidros se solidificam em seu interior, que ainda está em estado pastoso. Ao se solidificar completamente, ela volta à sua temperatura ambiente e assim acumulando um estado interno de tensão e compressão simultânea. Um outro processo alternativo é a têmpera térmica, é a troca dos íons, onde uma lâmina de vidro com pelo menos 100 microns é imersa num tanque de nitrato de potássio derretido. O processo forma os íons de nitrato de potássio aos óxidos de sódio do vidro. A têmpera química resulta num vidro de extrema rigidez e mecânica ao preço de uma rigidez térmica menor quando comparado a um vidro temperado comum, sendo utilizado quando é necessária a têmpera dos vidros moldados em formas complexas. Agora, vamos abordar sobre a capacidade de produção dos vidros temperados. Bom, por meio dos dados da Abra Vidro, Associação Brasileira de Distribuidores e Processadores de Vidros Planos, é possível observar um crescimento gradativo na capacidade de produção nos anos de 2012 a 2019, diferenciando apenas nos anos de 2017 e 2018, em que obteve uma diminuição, porém, que logo foi compensada em 2019, onde obteve um total da capacidade de produção em 7.530 toneladas por dia. E, além disso, o vidro temperado consolida ano a ano
a sua participação como principal produto entre os processados não automotivos, sendo responsável por mais da metade da produção nacional, obtendo um percentual de 53,9%. Falando um pouquinho agora sobre o faturamento, em 2019, ele teve um ponto morto. A indústria de transformação videira viu um aumento em sua produção e faturamento. Em 2020, apesar da pandemia, isso é o que mostra a edição 2021 do Panorama, trata-se de uma ampla pesquisa realizada pela Associação Brasileira da Indústria de Transformação de Vidro, Abrovidro, com processadores não automotivos de todo o Brasil referente ao ano anterior, no caso 2020. Segundo as 34 empresas participantes, 19% do mercado brasileiro de vidro processado não automotivo, o faturamento total foi de 12% maior do que o verificado em 2019. Ao todo, em 2020, foi de 5,2 bilhões. O volume de vidros processados em metros quadrados, produzido em 2020, alcançou o maior nível desde 2015. Em relação a 2019, são quase 8 milhões de metros quadrados a mais. Os temperados romperam a marca dos 3 bilhões em faturamento e seguiram como líderes em vidros processados não automotivos no país. O produto cresceu 1,3% em sua participação. Agora, representam 56,7% do total. Boa noite. Meu nome é Felipe, eu vou falar um pouquinho sobre exportações e importações de vidro temperado. Nesse primeiro momento, nós podemos observar essa tabela, onde ela fala sobre os segmentos do vidro plano, vidro para embalagem, uso doméstico e vidro técnico, onde nós podemos observar claramente um crescimento desde da sua produção, desde 1996 até 2006, sendo que, como os vidros planos é o vidro base para ser utilizado nos demais segmentos, conforme a produção do vidro plano aumenta, consequentemente, a produção dos outros segmentos também irão aumentar. Bem, o Brasil, na época de 2006, ele era responsável para exportar principalmente para a Argentina, México e Colômbia, que se destacava a exportação para esses três países. Porém, ainda havia necessidade de importar dos Estados Unidos, Alemanha e China para conseguir suprir todo o déficit nacional. Bem, agora eu vou falar um pouquinho sobre a balança comercial do vidro durante 1996 até 2006. No Brasil, o comércio exterior foi caracterizado por uma curva crescente das exportações desde a década de 1990, acumulando sucessivos déficits comerciais até o ano de 2001. Porém, a partir desse ano, no entanto, essa tendência foi revertida e o setor passou a apresentar subsequentes superávits comerciais, somando um total de 171 milhões de dólares no período de 2002 a 2006. O crescimento das exportações nesse período se explica pelo fato de empresas como a Guardian e a própria Sebrae que estavam importando volumes cada vez maiores para suprir a falta de oferta no mercado brasileiro. Por isso, investiram em novas linhas. Com a inauguração da planta da Guardian em 1998 e a implantação da terceira linha da Sebrae em 1997, os excedentes da demanda no mercado interno, antes importado, passaram a ser fabricados no país, fazendo com que o saldo do comércio exterior começasse a cair no ano e fosse praticamente zerado em 2002. Porém, analisando a balança comercial durante o ano de 2011 a 2018, nós passamos a ter novas oscilações. Pois, ao analisarmos esse gráfico, nós conseguimos compreender em que a taxa de importação no Brasil aumentou demasiadamente do ano de 2011 a 2014, sendo que em 2015 a taxa de exportação e importação começaram a se equiparar, e no ano de 2016 e 2017
nós conseguimos retornar positivamente para o mercado, conseguindo exportar mais do que importar, porém, há um novo declínio no ano de 2018, onde o Brasil passa a importar mais do que exportar. Bom, por meio deste presente trabalho, podemos concluir que é imprescindível a importância que o vidro temperado tem, pois além de ser um vidro mais rígido e ter uma elevada resistência térmica, o mesmo tem sido responsável por mais da metade da produção nacional, obtendo um percentual de 53,9%, sendo assim um produto de grande valia, proporcionando um faturamento por volta de uns 3 bilhões de reais.